Olá, seja bem-vindo à nossa EBD Online. Eu sou o professor Heverton e é com muito prazer que nós apresentamos esta série de estudos para a edificação dos que creem em Jesus Cristo e estão navegando na internet nesse momento. Você que está acessando o nosso canal no YouTube, seja bem-vindo. Deus te abençoe. O nosso versículo base para esse projeto está em Salmo 119, no versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Vamos lá. Nós estamos estudando a prática da disciplina cristã, é uma série de estudos, e especificamente este estudo de hoje, ele traz como tema os dons espirituais. Os dons espirituais, elas são também disciplinas espirituais que o cristão precisa praticar. E nós vamos encontrar a leitura e o respaldo para essa mensagem lá no livro de Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículos de 3 a 8. E a leitura se faz agora. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmerece no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Pense com moderação, é o primeiro recado. O segundo, que nem todos os membros têm a mesma função dentro do corpo, do propósito, corpo de Cristo, do propósito da igreja. Nem todos os membros têm a mesma função, porém todos têm a sua função. Diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Porém, foi-nos dado, mediante a graça, diferentes dons. Quem sabe, você que está navegando pela internet, não se interesse em escavar aí durante a sua vida, de repente, um dom espiritual que esteja enterrado. Porque é isso que fala lá em Mateus 25. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Quem sabe a gente navegando na internet, quem sabe você que esteja assistindo isso pela internet, ou por um CD, ou por qualquer outro meio, dentro do seu computador, ou enfim. Quem sabe não seja o momento de desenterrar talentos e dons espirituais que Deus te deu e que há muito pode ser que você não esteja utilizando. E aliado aos dons espirituais tem os dons naturais. Nós vamos ver também isso um pouquinho mais para frente. Então, lá em Romanos capítulo 12, versículos de 3 a 8, o núcleo, o cerne desse negócio é justamente o que Paulo está dizendo, é que justamente é que nós não pensemos nada além do que convém. Porque quando pensamos além do que convém, amados, nós caímos no orgulho, na arrogância e na prepotência. Então não pense de si mesmo além do que convém. Não pense nada a mais do que você deveria pensar. Antes, pense com moderação. Moderação é ser moderado, ser equilibrado. O problema hoje, o grande problema é que muitas pessoas pensam além do que convém, querem ser endeusadas pelos dons espirituais e por um presente que elas ganharam e receberam com o uso, para que o uso fosse dentro do corpo e para a edificação do corpo, e tem muita gente querendo trazer para si fama, glória e riqueza, usando dons espirituais que foram dados a essas pessoas para um propósito único, a edificação do povo de Deus. Não é para ser vendido, não é para ser negociado, não é para ser
usado como moeda de troca e muito menos para para beneficiar pessoas, para trazer fama, riqueza e glória para quem quer que seja. Porque a mensagem de Romanos ela é muito clara. Não pense de si mesmo além do que convém, porque você pode cair numa armadilha diabólica. Você pode cair na armadilha do orgulho, da arrogância de achar que as coisas acontecem pela sua busca por Deus ou pela sua, enfim, pela sua espiritualidade. Você pode cair no erro da prepotência de achar que é só você e com você que Deus fala e achar que tudo gira ao redor de você, sendo que tudo gira ao redor da figura central do cristianismo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, o cerne, o núcleo desse estudo e dessa mensagem está justamente no versículo 3, né, na parte A, em que diz: não pense de si mesmo além do que convém. Que nós não caiamos nesse erro muito, mas muito comum nos dias de hoje, onde pessoas, em busca de fama, e quando não conseguem isso pelo meio secular, querem alcançá-la pelo meio espiritual. Isso é terrível, isso é maligno, isso é diabólico, quando pessoas idolatram pessoas através dos dons espirituais. Os milagres acontecem não é pela mão do pregador, nem pela mão de quem quer que seja. Os milagres acontecem pela misericórdia e pela graça de Jesus, pela misericórdia e pela graça de Deus. E os dons espirituais foram nos dados justamente para que nós possamos edificar a igreja, para que a igreja possa ser construída solidamente, edificada, erguida, amadurecida, espiritualmente sadia, para que ela tenha essa direção justamente pelo uso dos dons espirituais por pessoas equilibradas, maduras o suficiente para saberem que não convém pensar além do que Deus já nos permitiu pensar e que nós pensamos com moderação. Sejamos humildes. Orgulho, arrogância e prepotência caminha lado a lado com aqueles que pensam além e que querem usar dons espirituais para seu benefício próprio. Isso é um erro tremendo. Não caia nessa armadilha, fuja disso. Se você conhece pessoas que estão usando disso, você tem a autoridade para exortá-las em nome de Jesus, usando este versículo bíblico. Exorte-as a andar na humildade da palavra de Deus, como Jesus andou. A afirmativa universal desta aula é a seguinte: todo crente possui dons espirituais, como também toda a igreja local. Muitos desses talentos, porém, continuam enterrados, ocultos. Como o talento não usado do capítulo 25 de Mateus, você pode ler isso depois. Mas esses dons podem ser desenterrados e podem ser usados para a glória de Deus, visando o desenvolvimento da igreja local. Se por um lado temos pessoas que muitas vezes pensam além do que deveriam pensar e estão usando dons espirituais para se promover, por outro lado nós temos pessoas com dons espirituais enterrados e que não estão sendo usados. Poderiam ser ferramentas tremendas na mão de Deus, para a glória de Deus, visando o desenvolvimento da sua igreja local, da sua comunidade de fé, usando aí os seus talentos espirituais para auxiliar os seus líderes espirituais, seus pastores, sua igreja, pessoas, edificando pessoas, mas acabam que enterram esses talentos e aí acabam se tornando pessoas inúteis no reino de Deus. E Deus não quer isso. Deus deseja edificar a sua igreja e para isso Ele conta comigo e conta com você, para usarmos justamente dos talentos e dons que Ele nos deu. E isso é um dom espiritual. Então vamos buscar os dons espirituais justamente para que nós possamos crescer em Cristo, desenvolver uma igreja local madura, coesa, uma igreja que busca aí o equilíbrio espiritual, que busca a proximidade dentro da palavra de Deus. Enfim, nós possamos crescer em Cristo como cristãos, maduros e preparados para o futuro, dentro dessa perspectiva dos dons espirituais.